Rádio Livre Entrevista. Está em discussão no Congresso Nacional a privatização do SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. É a maior empresa pública de prestação de serviços em tecnologia da informação do Brasil. O SERPRO foi criado em 1964 e reúne dados de toda a população brasileira. Entre os interessados em adquirir a empresa estão fundos de investimentos, empresas de tecnologia nacionais e estrangeiras. Por que isto? Vamos falar sobre esse tema com Luiz Carlos Macedo, que é coordenador geral do Sintcef. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvinte. É um prazer, mais uma vez, estar falando com esse programa que educa politicamente os ouvintes, né? Ou pelo menos a gente abre uma conversa sincera aqui sobre o Brasil, né? É verdade. Sobre nós mesmos. Exato. Ô Luiz Carlos, essa proposta de privatização do SERPRO vem tendo uma discussão intensa, né? E há setores, principalmente mais ligados ao governo, que defendem. Aliás, no governo houve um anúncio, o próprio ministro da Fazenda, né, da Economia, chegou a dizer, por mim privatiza tudo, né? Não fica nada. Mas mesmo dentro do governo, alguns acham que algumas áreas não deveriam ser privatizadas, outros acham que deve privatizar tudo. E na sociedade há também essa discussão. Os trabalhadores do SERPRO, por exemplo, eles entendem que o SERPRO deve manter-se público. Por quê? Renato, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: seus dados pessoais nas mãos de quem? Porque você sabe, você falou aí o histórico da criação dessa empresa estatal brasileira, importante para a sociedade brasileira, que foi fundada aí há mais de 5 décadas, né, 55 anos, em 1964. Primeiro, o que é que o SERPRO faz? O SERPRO tem a finalidade de armazenar os dados da Agência Brasileira de Inteligência, que essa Agência Brasileira de Inteligência, obviamente que ela foi criada na época da repressão, mas a inteligência do país ela tem que servir não para algumas ações que hoje a gente está vendo. Serve também para armazenar o sistema de comércio exterior, das transações que passaram pelos portos e aeroportos nacionais, do imposto de renda, os nossos dados, emissão de passaporte, carteira de motorista, CPF, CNPJ e o pagamento de Bolsa Família, entre outras informações sigilosas da vida dos brasileiros. Então a grande pergunta é: seus dados pessoais nas mãos de quem? Então isso é o filé que o Chicago Boy, como você falou, inclusive, tem algumas divergências dentro do próprio governo, porque o objetivo é privatizar tudo. Aí outra pergunta até besta. Você, por exemplo, que é um empresário, você vai comprar alguma empresa que não dá lucro? Obviamente que todas essas empresas aí, Petrobras, Correios, SERPRO, Dataprev, que também está na linha, que é outra empresa pública brasileira, que é a empresa de tecnologia e informação da Previdência, que é a Dataprev, também está no rol. Então, infelizmente, a política que foi eleita em 2018 é a política de entreguismo, é a política de subserviência, é a política de desmontar todo o país. Inclusive, ontem, muito interessante, um debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado, com a Maria Lúcia Fatorelli, que um dado que me chamou a atenção, que ela disse,
Essa crise foi criada, sabe por quem? Pelo Banco Central. Pelo Banco Central para criar o ambiente e chegar onde nós chegamos hoje no nosso país. Agora, no caso de haver a privatização do SERPRO, como é que ficariam então os serviços hoje realizados pelo Serviço de Processamento de Dados, que parece ser bastante amplo em torno do serviço público brasileiro? Será que uma empresa privada dará conta de tudo isso? Tem outro problema aqui que nós, do movimento sindical, estamos detectando. Porque o SERPRO, por exemplo, é uma empresa de tecnologia da informação e da informática que gera toda a folha de pagamento, de servidor, desconto em folha, inclusive a contribuição, a mensalidade para os sindicatos, principalmente do setor público federal. Por exemplo, nós do SINCEF temos um convênio com o SERPRO e esse convênio nos dá o direito de que o SERPRO faça o desconto dessas mensalidades dos quase 9 mil filiados ao SINCEF em folha. Será que, por trás de tudo isso, temos aí um projeto de lei que tramita, que é a versão daquela MP 873, ou seja, o não desconto em folha? Essa privatização também não está por trás essa questão. Será que uma empresa privada que conseguir comprar o SERPRO vai querer algum convênio com o movimento sindical? Se quiser, obviamente, vai cobrar os rios de dinheiro para processar esses descontos, porque o que a empresa privada quer é o lucro, diferente de uma empresa estatal que, embora o SERPRO também dê lucro, mas serve à sociedade, como nós já falamos aqui, vários serviços que essa empresa serve à sociedade brasileira. Inclusive, no dia 20 de setembro, nós fizemos um grande ato aqui em Fortaleza, de frente ao SERPRO, e saímos em passeata e terminamos de frente à Assembleia Legislativa para alertar a sociedade a necessidade dessa empresa para a sociedade, para o serviço que ela vem prestando há mais de 5 décadas ao povo brasileiro. Ô Luiz Carlos, agora tem mobilizações previstas para esse começo de mês em torno dessas questões, né? Incluindo aí a crítica às privatizações. Você tem mais informações sobre essas mobilizações aqui em Fortaleza? As centrais sindicais, obviamente que nós vamos nos reunir em plenária, né, todas as centrais sindicais, que isso é uma luta geral de todas as centrais. Além da questão das privatizações, nós temos aí, tramitando aí no Senado, não sei se está previsto para hoje ou amanhã, a votação da reforma da Previdência, que não é reforma, é a reforma da Previdência, que tem à frente aí como relator o senador Tasso Gereissati. E o discurso da elite se não for aprovado, o Brasil não vai crescer, a economia do Brasil não vai crescer. Isso é um discurso falacioso, um discurso mentiroso que, infelizmente, Tasso Gereissati está preocupado com a classe trabalhadora, com o futuro da classe trabalhadora. Ele está preocupado com as empresas dele. Ele está preocupado crescer mais o seu patrimônio, inclusive no ranking dos 10 maiores senadores, ele é o maior patrimônio, está em primeiro lugar no Senado com quase 390 milhões de reais de patrimônio. Então, o Tasso Gereissati não está preocupado com a classe trabalhadora. Ok, Luiz Carlos Macedo, muito obrigado pela participação, bom dia e boa sorte na luta. Bom dia, Nonato, obrigado, e a luta continua. Isso, a luta continua. Obrigado.